Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde aos convidados da nossa reunião de hoje da Comissão Temporária Especial de Revisão Legislativa. Confirmando a presença do vereador Zairo Casagrande, vereador Manuel Rosengue, vereador Edivânio Manente de forma online, o vereador Salésio Lima está aqui presente no plenário, eu presidindo essa comissão, vereador Nicola Martins, logo chega o vereador Júlio Kaminski, que é o relator dessa comissão temporária especial, o vereador Obadias Benones, que é o secretário, logo chegam. Justificando desde já a ausência da vereadora Giovana Mondardo, que é membro da comissão e positivou para a Covid, então está em casa se recuperando, desejando melhoras à vereadora Giovana Mondardo, que faz parte da comissão. Talvez ela participe de forma online, mas não há necessidade, já está justificada a ausência dela. Vereador Obadias Benones chegou agora aqui no plenário também. Então, apenas resumindo aos convidados de hoje um pouco sobre a nossa comissão, a Comissão Temporária Especial de Revisão Legislativa ela foi criada no começo do mês de março com a intenção de fazer um trabalho de revisão legislativa das mais de 8.000 leis que Criciúma já editou em toda a sua história. Tem várias leis que são leis burocráticas, mas tem leis que, de uma forma ou de outra, elas atrapalham um pouco o dia a dia do empreendedor. A gente pode aprimorar o arcabouço legislativo, ou com revogações, ou com consolidações, ou até mesmo com ampliações de algumas leis. Então, a nossa intenção nessa comissão é ouvir a sociedade civil organizada, o cidadão como um todo, que pode participar por meio do site da Câmara de Vereadores, e aí nós estamos fazendo reuniões setoriais. Nós já tivemos reunião com o comércio, com a indústria, que tinha uma demanda muito grande, por exemplo, que era o fim da taxa de licença em fiscalização de publicidade, que ontem essa Câmara revogou, inclusive. Outras demandas que tinham os sindicatos de trabalhadores, que também participaram já dessa comissão. Na semana passada, nós tivemos reunião com os fiscais e os procuradores do município de Criciúma, e hoje com o setor de educação. Também quero justificar a ausência da reitora Luciane Sereta, que ela está em processo de eleição na Unesc, e por conta disso ela está impedida de participar de atos públicos, tal qual uma reunião da Câmara de Vereadores, mas já se comprometeram, a própria Márcia Piazza, que com o falecimento do Dr. João, ela assumiu a Procuradoria da Unesc, assumiu a responsabilidade também de fazer um levantamento e trazer alguns apontamentos também para a nossa comissão. Estão aqui conosco o Carlos Ferreira, diretor da SATIC, o Adriano Brolo, diretor do Colégio Marista, representando as escolas particulares de Criciúma, o Douglas Lefa, que é presidente do DCE da Unesc, junto com a Procuradoria Jurídica, com a assessoria jurídica do DCE da Unesc também. E só confirmem para mim, em relação ao DCE da Exucre, quem é que está aqui representando, se é o William, se é a Giovana. Puderem me dar um retorno em relação ao DCE da Exucre. O William, a Giovana e o John Marcel, eles estão comigo na gestão executiva do DCE e também estão acompanhando pelo DCE Unesc, tá? Perfeito, obrigado, Douglas. Então, ainda não temos a representação do DCE da Exucre. Então, eu vou passar a palavra para os nossos convidados. Nesse primeiro momento, talvez vocês não tenham diretamente, essa lei, aquela lei, nós temos que mudar essa, nós temos que ampliar essa, mas a ideia é ouvir. A comissão está disposta a, após esse período, inclusive, receber novas sugestões. Vocês podem depois encaminhar para o nosso e-mail institucional, para as nossas redes, sugestões que o setor de educação tem para mudança legislativa, para melhora do arcabouço legislativo criciumense também. Então, eu vou passar primeiro a palavra para o professor Carlos Antônio Ferreira, diretor da SATIC, que, além do setor educacional, tem uma participação também em outros setores da sociedade e que pode dar uma contribuição. A palavra fica com você, Carlos. Lembrando que a nossa comissão, a gente tem ideia de não estender muito também. É uma comissão, e eu sei que o Carlos é bastante direto nas suas palavras também,
mas a ideia é justamente a gente ir direto ao cerne do assunto, a gente atingir o que realmente atrapalha a sociedade e pode ser aprimorado. Momento que chega o vereador Kaminski, nosso relator, aqui no plenário também. Carlos, a palavra está contigo. Obrigado, Nicola. Boa tarde a todos os vereadores, a todos os que estão nessa reunião online de hoje. Nicola, foi muito rápido, né? Eu sempre sou muito direto nas minhas colocações. E quando fui convidado, fiquei pensando que tipo de lei será que deveria sair do rol de leis, né? Não é um negócio do nosso dia a dia. As principais regras que regem aqui as nossas atividades são emanadas do Poder Público Federal, algumas do estadual e muito pouca coisa do municipal, né? Mas eu tenho certeza absoluta que num conjunto de 8.000 leis deve ter muita coisa que precisa ser excluída, não é possível que não tenha. Uma espécie de 5 S's, eu acho, né? Do que tem que ser feito. Eu represento aqui, de alguma forma, também o Observatório Social, do qual eu faço parte, e também a SIC, não sei se ela vai em algum momento entrar, acredito que sim, pela importância e também pela representatividade que ela tem. Mas me comprometo, Nicola e colegas vereadores, demais vereadores, a ficar atento aqui e fazer uma busca dentro das instituições das quais eu faço parte, de leis que porventura estejam nos atrapalhando ou que mereçam algum tipo de atenção especial. Deixo a SATIC aqui à disposição e aproveito para parabenizar pela iniciativa, porque realmente essa faxina ela é necessária de tempos em tempos. Um grande abraço a todos e espero que tenhamos todos uma excelente e proveitosa reunião. Obrigado, Carlos. A ideia é justamente essa. A SIC participou da segunda reunião, a dona Julita participou, líderes dos núcleos também participaram, trouxeram algumas demandas para essa comissão. O vereador relator ele está fazendo essa análise junto com o Giovanni Zappellini, que é o nosso técnico responsável pela comissão, estão fazendo essa análise e depois nós vamos debater mérito entre os 10 vereadores que fazem parte da comissão, né? Nós não estamos nessas reuniões entrando a fundo em relação a mérito das leis, né? Em mudança disso, mudança daquilo, nós estamos realmente colhendo essas sugestões nesse momento. Então, se no decorrer da reunião perceber também alguma sugestão que possa surgir de outro dos convidados, pode intervir também, ratificar que essa também é uma demanda enquanto Unisatic. O professor Adriano Brolo, diretor do Colégio Marista, que também representa as escolas particulares nesse momento. Olá, Nicolas, boa tarde. Boa tarde a todos os vereadores. Obrigado pelo convite, é um prazer participar desse momento, né? Assim como o Carlos, também fiquei pensando aí nos últimos dias, depois de receber o convite, o que poderia contribuir com essa reunião, né? E como o Carlos reitero aí, tem muitas legislações que nos afetam que são de nível nacional. A gente tem uma normatização agora sobre ensino médio, tem preocupado todas as escolas, né? Essa reformulação do ensino médio, mas isso é de nível nacional. Eu tenho aqui eu conversei com alguns diretores, né, e pedi que eles me indicassem possibilidade de revisão e tal. Eu vou colocar o tema, Nicolas, talvez eu não consiga indicar se já existe essa legislação. Também tenho a experiência de transitar por outros municípios. Tem uma delas que até tem uma correlação com o PROCON, que as escolas particulares sofrem, que é essa transferência de aluno de uma escola para outra, e às vezes com inadimplência acumulada. Então, ele fica um ano aqui comigo, vai um ano no São Bento, um ano no Michel, um ano na SATIC. E passam-se 4 anos sem pagar a mensalidade, né, nessas escolas. Então, tem municípios que têm uma legislação em que a escola pode solicitar essa quitação na outra instituição para ele matricular. Aqui em Criciúma, a gente não tem nenhuma lei referente a isso. A gente não pode fazer isso, por isso que eu falo que tem uma correlação também com o PROCON, se é possível, se é legal fazer isso. Teria que fazer uma investigação jurídica, mas é uma pista de ação que a gente poderia, isso enquanto escolas particulares, até as escolas de educação infantil me ligaram, porque tem alunos que saem das escolas de educação infantil
e não fazem a quitação das mensalidades e aí matriculam nessas escolas maiores, ficam aqui com a gente um ano e depois já deixam também a gente e vão para outra. Então é uma questão que está aí, que poderia talvez favorecer a questão das escolas particulares. Uma outra, conversando ali com a direção lá do Renascer, nossa unidade social, talvez mereça uma atualização e uma revisão a legislação referente ao Conselho Tutelar. Não é diretamente relacionada à educação, relaciona-se à infância e adolescência, contudo as escolas, principalmente as escolas públicas e essas escolas que atendem crianças em situação de vulnerabilidade, têm uma correlação muito forte com o Conselho Tutelar, né, na questão da violação dos direitos, violências, etc., negligências familiares. Então, talvez valesse a pena dar uma olhada nessa legislação e adequá-la, atualizá-la aí a esses tempos mais modernos. E uma outra situação, e aí é uma sugestão para a gente pensar coletivamente, até já dialoguei contigo, aí, com toda a área também, sobre a questão do trânsito no entorno das escolas. Né? Não tem uma legislação específica sobre isso, é algo que tem que ser bem pensado, mas poderia se pensar, principalmente as escolas que estão mais no centro da cidade. Como é que a gente pode melhorar o fluxo, né, a partir de uma legislação aí, São Bento, Michel, todas as instituições têm aí desafios correlacionados a essa questão do trânsito no entorno. Então, seriam 3 temas que eu acho que não vi a legislação, né, mas poderíamos fazer um diálogo e criar algo que beneficiaria a todos. Né? E aí, do restante, eu concordo com o Carlos, né? Se a gente tem 8.000 legislações, provavelmente muitos empreendedores têm deixado de empreender por tanta lei a ser cumprida. Então, quanto mais a gente facilitar isso, melhor será para a cidade. Agradeço o convite e me coloco à disposição, Marissa está à disposição, e continuarei aqui, Nicolas, olhando, né, conversando com pessoas, tendo outras pistas aí, repasso para você também. Obrigado. Obrigado, Adriano. Inclusive, essa situação da educação infantil estão sendo extremamente afetados durante a pandemia. A gente está vendo muita demanda em relação a isso, muitos de nós sendo procurados, né, vereador Camis, em relação à educação infantil, porque os pais realmente estão levando as crianças para casa, levaram durante o ano de 2020 e essas escolas ficaram à mercê e soltas, porque nem a situação de home office, por motivos óbvios, não tinha como acontecer. Vou passar a palavra para o vereador Kaminski, antes de a gente passar para o DCE, ver se ele tem algum questionamento para o Carlos ou para o Adriano, ou dúvidas, ou sugestões, ou pedidos, nesse caso, porque não é uma comissão de inquérito, por isso não há tantos questionamentos, é uma comissão para receber demandas mesmo. Vereador Kaminski. Boa tarde, presidente, vereadores aqui presentes, aos nossos convidados, Adriano, Carlinhos e aos demais que participam conosco nesta tarde. Acabei chegando um pouquinho atrasado, apesar de ter vindo com bastante antecedência, o trânsito me atrapalhou. Por isso que as crianças, sair da entrada da escola é bem complicado isso. A gente tenta chegar no horário, mas aí o elevador aqui é um caso sério. Acabei subindo a escadaria os 6 andares para tentar chegar aqui, ainda não mais atrasado. Mas o presidente já deve ter antecipado a importância que é essa nossa comissão, no sentido de discutir aquelas leis, né, ou as leis que no dia a dia interferem, atrapalham e são verdadeiros gargalos nas atividades. E é claro que na questão empresarial ela tem um impacto direto, porque isso compromete investimentos na cidade, porque isso compromete a atividade como um todo, a geração de emprego, a oportunidades de incentivos, enfim. Taxas que recentemente a Câmara acabou isentando, por conta da fiscalização e licença, o que era uma demanda, né, da Câmara de Vereadores, e que passa a ser real agora, em que não há necessidade do pagamento, criou-se uma isenção por conta disso. Ou seja, precisa ser buscado. E vocês aqui presentes, além de também sentir na carne toda esse aglomerado, esse compilado de leis que nós temos, né, 8.000 leis, né, Carlinhos? Realmente é um absurdo, né, um município ter 8.000 leis, ou pelo menos que elas sejam consolidadas num único manual de acordo com a separação. Hoje a gente tem acesso, mas ainda
tu tem acesso a um compilado, mas elas não estão em ordem, nem todas as leis se associam a determinados temas. Então, realmente é um emaranhado de coisas que até para fazer uma consulta, ou mesmo para fazer um arrazoado, ele passa a ser comprometido, porque tu não está condensado. Então, o teu próprio arrazoado, às vezes, não fica na sua plenitude, porque elas são leis dispersas. Então, isso tudo a gente considera, e vocês, como são estudiosos, vocês, como pessoas que estão envolvidas diretamente na atividade escolar, podem, de fato, por exemplo, como é que está o transporte escolar? Um ponto. Como é que o transporte escolar pode melhorar? Tem como mudar essa questão? A gente fala muito em segurança. O que pode ser... foi trazido essa questão dos alunos na escola, um período que nós vivenciamos. Daqui para frente eu não sei até onde essa realidade vai interferir diretamente na atividade. Um pouco tu faz em casa, outro pouco tu faz na escola, outro pouco tu faz híbrida, não sei. Se fala tanta coisa, tudo é flex, tudo é híbrido, a gente já é tanta coisa que a gente precisa, de fato, entender o que acontece desse lado aí, que nós, na qualidade de legisladores, possamos, de alguma forma, contribuir. É claro que tem leis que dependem do executivo, tem leis que dependem do legislativo, e tem leis que não é da nossa jurisdição, mas que nós podemos, sem dúvida nenhuma, estar levando adiante à Assembleia, através da relatoria, viu, presidente? Sugerir ao Executivo as mudanças dessas leis como uma forma de facilitador, se tiver que criarmos, talvez, audiências públicas, para que isso possa ser um entendimento comum. Então, enfim, a gente está tentando trazer... E não é fácil, gente, olha, eu confesso para vocês que não é nada fácil por uma série de fatores, especialmente por uma questão temporal. Um trabalho que é de 90 a mais 90 dias é curto para tanto trabalho. Então eu acho que assim, vocês não trouxeram hoje, vocês não têm essa informação, discutam com as suas comissões, com seus professores, seus colaboradores, o que de fato impacta no dia a dia. Não só da atividade empresarial, não só da atividade escolar, mas de vocês mesmos. O que a gente pode melhorar? O que a gente pode contribuir? O que nós podemos modificar? Eu acho que é esse o recado, senhor presidente. Porque muita questão de mérito a gente vai fazer ao longo do tempo. Em algum momento a gente tem algum impacto, que isso interfira, há necessidade de uma maior participação dessas pessoas todas que estão convivendo conosco, a gente vai ter que parar para discutir isso. Ainda que a gente tenha que extrapolar o prazo. Que tenha que encerrar abrir uma nova, uma questão regimental, mas que a gente possa continuar esse trabalho. Tá bom? Obrigado a todos. Obrigado, vereador Nicolas. Vereador Zairo. Eu só queria pontuar em cima de algumas questões que já foram colocadas. Boa tarde a todos. Primeiro, da boa tarde ao Adriano, do Marista. E com relação à primeira questão que o Adriano colocou, de uma espécie de regulação em relação à cobrança das anuidades, das mensalidades, aquela situação de que eu entendo que a Câmara não caberia à Câmara a regulação dentro do negócio, iniciativa privada. Então, eu acho que essa primeira questão que você coloca vai mais em direção ao PROCON e aos mecanismos de mercado, para evitar essa burla. Mas a Câmara ela faz a regulação com relação à atividade pública, as ações do Poder Executivo. Queria só para pontuar 2 pontos, um que foi colocado inclusive na SATIC, professor Carlos, que é a cobrança da taxa de lixo por metro quadrado de galpão, e não por lixo gerado. É assim que funciona em Criciúma. O vereador Pierini sabe muito bem disso, porque ele paga lá a taxa de lixo, não pelo lixo que a empresa gera e coloca na frente, paga pela metragem do galpão que ele tem, quer dizer, uma coisa que não faz sentido. Quer dizer, isso nós poderíamos alterar. Nós aprovamos uma lei em Criciúma, reduzindo em 90% essa cobrança, mas infelizmente tivemos uma ADIM no Tribunal de Justiça, provocada pelo Executivo. Por último, eu queria pontuar que aí
todos pagam, é a questão da evolução da taxa COSIP, que é a questão da iluminação pública. Em Criciúma, esse custo vem reduzindo até com novas tecnologias, né? E essa conta ela tem gerado lucro, e é uma conta de custeio, e não se admite, né, que se pague, que ela gere lucro mensalmente. Então, para pontuar em relação a custos, que o setor da educação também tem, e para contribuir para a gente já entrar diretamente ao ponto, né, onde nós poderíamos alterar. Então, buscar uma adequação da COSIP àquilo que realmente custa para o município, porque ela vem sendo superavitária ao longo do tempo, e isso não é, do ponto de vista legal, aceitável. Obrigado, hein? Obrigado, vereador Zairo. Dessa situação que o senhor traz em relação à COSIP, em relação a lixo, é uma situação que eu já conversei, inclusive, com o diretor Carlos, da SATIC. Ele tem a situação dele. Por exemplo, Carlos, essa é uma situação que você depois pode repassar para a própria comissão também fazer a sua análise. Sim, muito bem colocado, vereador Zairo. Já ia chamando deputado, calma, cada coisa no seu tempo, né? Vereador Zairo. Bem menos. Calma. Não querendo causar nenhum conflito entre os outros vereadores, pelo amor de Deus, né? Mas realmente aqui na escola a gente tem cobrado por metro quadrado, né? E a gente tem aqui um processo. Nós temos ISO 14001 e a gente destina 92% de todo o resíduo que é gerado ele é reciclado, ou vai para o aterro sanitário de destino correto lá em Joinville ou Blumenau, ou então é vendido papelão, separado material, tudo é separado e classificado e reaproveitado, né? E o que não é reaproveitado vai para o destino correto. 7% do nosso rejeito, basicamente, é o lixo de banheiro, é coletado aqui pelo serviço público, né? E não é uma questão de valor, de pagar ou de não pagar, é pagar pelo justo, né? Pelo que a gente considera correto. Não é isentar de qualquer forma, mas é com critérios. E nesse aspecto eu acho que está bem correto. Acho que valeria sim a pena uma intervenção, ou uma análise, ou uma discussão acerca de critérios, né? Hoje a gente vê movimentos aí com ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ou ESG, que é outra linha, né? E tudo se encaminha para essa questão da sustentabilidade, para a gente reduzir o que está consumindo, o que gerar de resíduo, dar o destino correto ou reutilizar, né? Quer dizer, seguir todas as regras aí mais modernas de aproveitamento desses resíduos. E eu acho que isso tem que ser considerado como um dispositivo legal, sim. Acho que é muito bem lembrado pelo vereador Zairo. Só queria complementar, Nicola, que nós estamos falando de atratividade, né, para o empreendedorismo, né? Então, quando você tem cobranças que não tem justiça tarifária, quer dizer, você pega lá uma indústria cerâmica que coloca papel higiênico em frente à indústria, isso é o lixo gerado, e paga por metro quadrado de galpão. Então, nós temos já durante os últimos 4 anos enfrentado essa questão como uma questão importante, porque no outro município não é assim, né? No município ao lado, né? Então, ou se cobra por tonelagem, e boa parte das empresas ainda elas têm que destinar o seu lixo, que é lixo que precisa de tratamento específico, já pagam uma empresa privada para fazer esse recolhimento. Então, você imagina se isso aí anima alguém, né? Sabendo que é cobrado desta maneira. Então, só para colocar que nós aprovamos a lei em Criciúma, mas foi questionada no Tribunal de Justiça, e essa foi uma da que nós não tivemos sucesso, né? A questão da COSIP, nós também levantamos durante os 4 anos a duplicidade de cobrança para quem mora em condomínios. Paga na sua conta e paga na conta do condomínio. Também aprovamos em Criciúma e perdemos no TJ. Então, seria o caso, como lembrou o vereador Kaminski, da sociedade organizada provocar o executivo, que venha do executivo, e nós não temos nenhum ciúme, a mesma proposição venha do executivo, para levar isso adiante, vereador Miguel.
isso interessa ao empresariado, quer dizer, pagar por aquilo que é justo, né? Justiça tarifária. Então, eu fiz essas colocações e com relação às questões que o Adriano colocou, a regulação de negócio, né, da iniciativa privada, eu acredito que nesse primeiro caso não cabe à Câmara de Vereadores. Era Perfeito. Só isso, obrigado. Obrigado, vereador Zairo. O relator, vereador Kaminski, está anotando todas as situações e nós vamos debater o mérito sobre esses assuntos após as reuniões em bloco. Nós vamos debater em bloco temático. Eu quero passar a palavra para o Douglas Leffa, que é o presidente do DCE da Unesc. Como nós não temos representante do DCE da Exucre aqui, vai ficar o Douglas praticamente representando todos os estudantes de Criciúma nessa nossa reunião da Comissão Temporária Especial. Douglas, a palavra está contigo. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu gostaria de salientar que é uma grande honra essa abertura de espaço na Câmara de Vereadores. Venho hoje não só como Douglas Leffa, mas sim como gestão executiva de DCE. Todos os nossos participantes e membros da gestão executiva estão aqui. Todos nós discutimos todas as pautas juntos, eu sempre os levo em todas as pautas de discussão para que a gente tenha uma dinâmica melhor de resolução dentro do diretório. Bom, nós temos aí uma proposição, uma lei que nós gostaríamos aí de sugerir que haja uma revisão. O Pedro, que está aqui comigo, ele já trouxe o número da lei, quais são os decretos que fazem parte a ela. Essa lei é referente ao transporte público para os estudantes. Bom, nós temos aqui a lei, que é a lei número 3.229, de 29 de dezembro de 1995, que é a lei do transporte público, a qual, em base dos decretos municipais número 975/SA/2004, que logo após, que após foi substituído pelo decreto SG/número 1088/2018, de 1º de outubro de 2018, embasado nessas leis, trazer para vocês o que nos preocupa. Hoje está limitado a quantidade de compra de tickets por estudantes entre 50 e 65 tickets por estudante por mês, ou seja, uma média de 2 tickets por dia para o estudante se deslocar até a universidade. Porém, muito nos preocupa essa questão de limitação, porque muitos dos estudantes não vêm só até a universidade e voltam para casa. Eles têm os seus estágios, muitos deles na própria prefeitura, muitos no hospital, muitos no IPARC, ou seja, eles precisam desse deslocamento. E esses 2 tickets que eles têm por dia, eles conseguem vir para a aula, mas não conseguem cumprir a sua carga curricular de forma exemplar dentro do município. Até mesmo nos projetos de extensão que a Unesc tem aqui para com a comunidade, a gente também sente essa dificuldade. Esse era o primeiro ponto. E o segundo ponto é a limitação neste mesmo conjunto de leis, em um raio de 1 quilômetro da instituição de ensino, o estudante não tem direito a meio passe. E isso também nos preocupa, justamente pelo que... 1 quilômetro? 1 quilômetro da universidade não tem direito a esse passe. O que também nos preocupa, porque os moradores todos que estão aqui em torno da Unesc, no bairro universitário, mas não só da Unesc, os da Exucre e das demais instituições de ensino, não têm o direito a um meio passe nesse caso, no raio de 1 quilômetro da instituição de ensino. Porém, nós temos vários estudantes que moram aqui ao lado da Unesc, mas têm que fazer estágio no hospital, na prefeitura, tem um projeto de extensão, eles precisam se deslocar no município para cumprir com a grade curricular. Então, nós gostaríamos de colocar essa proposição à Câmara de Vereadores. Eu vou passar o uso da palavra um pouquinho aqui para o nosso representante jurídico, o Pedro, que vai falar um pouquinho melhor na parte de leis, que aí ele é nosso advogado, ele entende um pouquinho melhor. Boa tarde, senhores. Tudo bem? Estamos escutando? Meu nome é Pedro Costa, eu sou o procurador atual aqui do DCE
E assim, nós identificamos alguns dispositivos normativos aqui. O primeiro, lá que eu já citou, é a Lei número 3.229 de 95. O segundo é um decreto, é o Decreto 990 de 2015. Tem o Decreto 975 SA de 2004. O Decreto 1088 de 2018 e a Lei Ordinária 3.964 de 2000. Então, assim, aqui nós temos 5 dispositivos normativos que poderiam ser todos aglutinados em um só, porque eles tratam praticamente todos da mesma matéria, certo? Por exemplo, esse último aqui, essa Lei Ordinária 3.964, ela possui 6 artigos, que poderiam estar inseridos, por exemplo, naquela primeira lei lá de 95, com alguma emenda, alguma coisa do gênero. E, assim, isso faz com que as leis que venham sendo analisadas, por exemplo, deixa eu só pegar aqui, tem até aqui a Lei 7.495 de 2019, é uma lei exclusiva para estudantes do curso de aprendizagem industrial. Então, são coisas que poderiam ser todas aglutinadas em uma única legislação para facilitar até com que as entidades como os DCEs possam representar melhor os seus estudantes, certo? E, por último, nessa questão ali que o Douglas comentou do 1 quilômetro, até como quem já passou pelo curso de Direito da Unesc, nós tínhamos colegas que moravam aqui do lado da universidade, mas tinham que fazer o estágio de prática jurídica na Próspera, né? Então, são distâncias grandes que os alunos precisam percorrer e que, hoje em dia, não estão sendo agraciados com o passe. Era isso, muito obrigado. Então, baseado nisso que o Pedro falou, das leis que a gente foi buscar, só para exemplificar, né, o que ele falou, não foi fácil, a gente levou aí quase uma semana aí para conseguir reunir todo esse conjunto de leis que tratam sobre um assunto, mas que são muito importantes para que a gente trouxesse essa pauta hoje. Então, acredito que é isso. Nossa proposição é essa, que a gente venha a estar estudando essas leis aí, enxugando essas leis, e consigamos aí atender os estudantes de Criciúma. Até sempre tem essa discussão quanto a se o estudante for ter mais descontos nos passes, alguém vai ter que pagar a conta, porque o município não subsidia hoje o transporte público municipal. Porém, fica como sugestão, de repente, aí, que a gente esteja aí inserindo, talvez, os fundos, por exemplo, das multas que a DTT arrecada no município, da cobrança do estacionamento do rotativo municipal, e a gente consiga subsidiar pelo menos uma parte dessa parte para os estudantes, que o estudante ele já tem uma característica de que ele não consegue muitas vezes trabalhar durante o dia inteiro, porque ele precisa fazer os seus estágios obrigatórios, ou porque ele estuda durante o dia, então ele geralmente vive na parte de estágios, recebe em torno de 600 a 800 reais por mês, e que se for colocar na ponta do lápis, só para se deslocar até o seu estágio, até o seu projeto de extensão, que são coisas que colaboram com a comunidade também, ele praticamente liquida essa fatura. Só a parte de deslocamento e a parte de alimentação já liquidaria essa fatura. Então, gostaríamos aí de dar essa sugestão em nome de todos os membros da diretoria executiva do DCE Unesc. Muito obrigado. Obrigado, Douglas. Obrigado, Pedro. Até semana passada eu estive com o Douglas lá no DCE e questionando ele sobre alguns assuntos, ele até trouxe essa situação em relação às 2 passagens diárias e me trouxe um argumento que eu achei bastante plausível, inclusive, que é do estudante que de manhã tem aula no campus da Unesc no bairro Universitário e à tarde tem que ir para o IPARC, porque tem algum curso no IPARC, algum encaminhamento, alguma aula no IPARC, e aí depois tem que ir talvez para outro lugar, o estudante que tem que ir para um estágio obrigatório em algum local, de manhã está na Unesc, à tarde está em outro local, e aí o estudante que mora do lado da Unesc, que não está no raio de 1 quilômetro, mas na verdade a aula dele é lá no IPARC, né? Como é que funciona nesse caso? Então são situações que realmente, quando a gente recebe essa sugestão por meio
do DCE leva em consideração, e agradecendo ao Pedro principalmente por trazer essa questão de números, isso facilita bastante a nossa sugestão. Fica como dica também, Adriano, Carlos, quando vocês forem encaminhar, se puderem encaminhar depois em ofício para a gente, se puderem, não é obrigatório, se puderem passar por número, por sugestão, fica ainda mais fácil para o nosso debate. Vereador Kaminski. O Douglas e o Pedro traz aí também essa matéria, e aí eu achei interessante, porque ele já se antecipou, né? Porque a necessidade de uma contrapartida, né? Porque o empresário por si só, ele também não banca do outro lado. Então, eu acho que o debate é importante exatamente por essa razão. Ele traz o seguinte, nós temos uma necessidade, está acontecendo, e essa situação, 2 passes são insuficientes por conta de, vai para o IPARC, vai para o hospital, vai para... Enfim, o pessoal de medicina que tem aqui, o do direito tem que ir lá. É isso mesmo, de fato, a gente tem plena ciência dessa situação, inclusive, inúmeras vezes, o debate que você fala da lei de 2019 foi trazido pelo próprio vereador Zairo, não sei se o Zairo está lembrado naquela ocasião. Então, quer dizer, a Câmara já teve discutindo muito essa questão, e essa contrapartida, tem que apresentar uma planilha. De onde é que eu vou tirar essa conta para compensar do outro lado? Tu traz aí como alternativa, né, Douglas, a questão do rotativo, né, como forma de subsídio, né, o que não deixa de ser um subsídio. Na realidade, o que a gente vê é que dentro do estado de Santa Catarina, eu acho que uma das poucas cidades que ainda não subsidiam é o município de Criciúma, que não participa com subsídio. Então, tá aí, eu acho que é um debate inteligente, né? Um debate inteligente. Eu acho que é uma necessidade, sim, de fazer essa discussão, até porque, com o respeito a todas as outras instituições universitárias, né? Nós temos uma universidade também comunitária, assim como temos a Universidade SATIC, assim como nós temos a ESUCRE, né? Nós temos as escolas, enfim, nós temos uma cidade, no meu modo de entender, universitária. Então, realmente precisa ser discutido, precisa ser debatido isso. O importante nesse debate também é a contrapartida. Onde é que nós vamos buscar o recurso para que o próprio empresário que investiu, ele não seja prejudicado também. Eu acho que está aí, esse encontro de contas nós precisamos fazer. Né, Douglas? Precisamos fazer esse encontro de contas, para a gente tentar buscar uma alternativa. De fato, é uma necessidade, não se questiona isso. Agora, encontrar os caminhos, a gente vai ter que fazer. É claro que é o tipo de lei, é o tipo de mudança que depende do Executivo. Né? É o tipo de lei que depende do Executivo. Então, nós temos que alinhar essa conversa. Né? Não necessariamente que vocês discutam do Executivo, mas nós, na qualidade de parlamentares, precisamos também apresentar as alternativas. Né, vereador? Então, é fundamental, se puder reduzir isso a termo para nós, né, através de ofício, colocando isso, eu acho que isso vai nos dar ferramenta, ou fortalece o nosso trabalho com o apoio também dos estudantes, dos colégios, das universidades, né, Adriano? Porque isso vai dar respaldo para a gente também apresentar do outro lado. Existe uma reclamação, prefeito, nós precisamos mudar essa situação assim, assado. Doutora Ana, que é a procuradora, tem essa situação. Onde é que nós vamos buscar uma solução para a gente ajudar a resolver esse problema? Importantíssimo, esse debate hoje foi muito importante, especialmente no tocante a essa questão. Obrigado. Viu? Obrigado, vereador Kaminski. Só para continuar no... Vereador Zairo. Eu achei muito interessante as questões colocadas aqui pelo nosso DCE, pelo Douglas, porque ele citou de cara ali 4, 5 decretos e leis que dá para nós juntar num só, que é exatamente o que o Nicola abriu a reunião, né? Quer dizer, é você tornar mais simples, né? Fazer a consolidação, né, vereador? Exatamente, né? Então, que isso venha por escrito, para que a gente possa, no mínimo, consolidar esses decretos e essas leis. Com relação ao transporte coletivo, nós brigamos muito, viu, essa questão do subsídio, discutindo até ISS estadual, a questão do óleo diesel, discutindo a ociosidade do sistema, quer dizer, 20% do sistema está ocioso. Então, se você tornar mais atrativo, tiver mais alunos, na verdade, você não causa déficit. Se tiver mais alunos,
é dinheiro no caixa das empresas, por ser mais atrativo. Então, tem cálculos também nesse sentido. Nós temos, de cada 5 ônibus, um anda vazio, certo? Então, qualquer um que entrar dentro desse ônibus é lucro para a empresa. Tem que pensar também nisso, tá? Um abraço. Obrigado, vereador Zairo. Passar a palavra para o vereador Salésio Lima, que está aqui no plenário, quer fazer uso da palavra, ele vai até a tribuna para fazer uso. Vereador Salésio. Cumprimentar o nosso presidente Nicola, toda a mesa, os participantes que estão online. Senhor presidente, nós fizemos parte da Comissão de Transportes e Obras da Câmara Municipal. E isso é um assunto que vem sido discutido. Eu já estou nessa casa no 3º mandato e nós viemos discutindo. E o vereador Zairo, o vereador Júlio lembram de que foram derrubadas várias leis porque nós não temos essa autonomia de subsidiar, de dar desconto. Nós não temos. Falou muito bem o Douglas. Não existe passe de graça. Alguém vai pagar. Tem uma lei federal que garante ao estudante. E aí eu vou falar como eu, o vereador Salésio Lima, todos os direitos do estudante, concordo plenamente, mas há uma disparidade. Tem um cidadão que ele tem poder aquisitivo muito melhor e ele ganha lá os seus 50%. Aí o cidadão que tem um poder aquisitivo maior ganha igual. Acho que nós deveríamos trabalhar essa disparidade, não sei se é legal ou se não é, só estou dando isso em todos os sentidos da passagem. E aí quando se fala que o município não subsidia, isso é verdadeiro, por enquanto, mas também não teve aumento de passagem. Então, temos que criar atrativo, sim, mas nós temos que ver um meio. Nós estávamos ali e discutimos 2 anos para as pessoas que não têm poder aquisitivo ir fazer um curso profissionalizante. E foi uma luta constante dessa casa, de todos os vereadores, aí o vereador Zairo sabe da luta, conversa com o prefeito, e esse projeto veio e favoreceu ali, e até o Douglas citou o projeto. Muito interessante, mas essa conversa, eu também sou totalmente favorável a unificar esses decretos e tal, mas nós temos que ter uma direção, e volto a dizer, não tem passe livre. Quem tem alguém pagando. E muitas vezes quem está pagando, Douglas, são vocês que têm menor poder aquisitivo, mas aqueles que têm maior... Por exemplo, vamos lá, vamos comparar um que estuda, digamos aqui no Marista, e um que estuda no colegião, colégio público. É o mesmo desconto. E eles têm direito. Ninguém está questionando os direitos, mas nós temos que ter algo palpante para nós discutir isso. Então, deixo aqui essa colocação, até para contribuir só com o debate. Correto. Correto. Proporção, isso mesmo. Obrigado, vereador Salésio. Inclusive, eu solicitei ao Gustavo da DTT os últimos números do último mês de abril, em relação a quantos foi passagem de estudante, quanto foi de transporte, de cartão cidadão, a gratuidade e tudo mais. Recebi esses números no dia de ontem, até vou passar para os vereadores depois. Para a gente dar seguimento ao final, para ir encaminhando para o fim, o vereador Salésio fez a contribuição dele, o vereador Manuel Rosengue está no plenário, mas declinou, o vereador Obadias vai fazer também declinou. Passar a palavra para o vereador Zairo, e se o vereador Miguel ou o vereador Edivânio quiserem usar a palavra, só me passem ali pelo WhatsApp, ou me deem um toque aqui no chat, que eu passo a palavra. Posso dar um complementinho? Passar para o Douglas e depois para o vereador Zairo. Douglas. Só para colocar que o DCE está à disposição de todos para que a gente construa esse debate. Nós estamos aí empenhados, buscamos todas as leis, estamos nos atualizando. Esse grupo que aqui está presente hoje, nós estamos todos nos organizando para poder também contribuir com vocês. A gente acredita que, assim, não basta levar o problema, a gente tem que levar também possíveis e prováveis soluções. Criar o problema é muito fácil, criar a solução é que é o grande mistério. Então, nos colocamos também à disposição de todos vocês para que a gente consiga chegar num senso comum que fique bem a todos. Muito obrigado. Obrigado, Douglas. Só destacando que o vereador Edivânio declinou. Passava a palavra para o vereador Zairo, depois o vereador Miguel. O que eu me lembro que nós discutimos muito foi a criação do Fundo Municipal de Transporte, né?
que passa pelo recolhimento do rotativo, que passa pelas multas que são aplicadas, né? E, enfim, a origem, né? A fonte de recursos que a gente debateu muito nesses 4 anos na Câmara, o vereador Kaminski acompanhou muito esse debate, pelas fontes de financiamento, para que não onerem e não cause desequilíbrio no contrato que já é pré-existente. Quer dizer, quando se mexe nisso, o contrato já existe. Quando você causa algum desequilíbrio econômico-financeiro no contrato, a proposta é ilegal e inconstitucional. Então, tem que vir exatamente e vindo da sociedade, eu acho que fica mais interessante para a gente sensibilizar o Executivo. Era só isso. Obrigado. Vereador Miguel. Então, boa tarde a todos e a todas, né? Vou aproveitar o gancho ali do Kaminski, ele disse que chegou atrasado por causa do engarrafamento, né, Kaminski? E o que eu vejo? Tu passou num sinal vermelho, tu é multado, certo? Correto, é lei. Ele está dizendo que não passou, vereador Miguel. Oi? Mas assim, passou no sinal vermelho e é multado, certo? Tá, que susto que tu me deu agora, pô. Na hora do rush ali, do movimento, né? Tanto os estudantes que estão, claro que agora está a aula remota e tal, mas tanto os estudantes como o cidadão comum, quem é que não ficou debaixo de uma sinaleira vermelha no trânsito? Quer dizer, ali nós estamos ganhando multa. Eu acredito que isso é algo errado, né? Bom, esse aí é um assunto. O outro assunto, como o Zairo falou ali a respeito do lixo, nós temos o seu Altamiro Bittencourt do Hospital São José, ele me procurou até para resolver a situação ali. Porque hoje não, né? Já mudou a lei ali, que os caminhões hoje aqui em Criciúma é a Hackley, né? Que elas não podem adentrar dentro do terreno particular para retirar um lixo. Vamos lá, tipo um condomínio. O condomínio vai ter que fazer uma lixeira na rua para o caminhão retirar. Mas aí o caso do Hospital São José é um caso especial, um caso diferente que requer cuidado. Por quê? Hoje o Hospital São José não tem espaço para fazer um box para o caminhão do lixo da Hackley vir retirar esse lixo. Até daria, só que o caminhão vai atravessar ali na estrada ali, que está do lado do Marista. Então são regras que teriam que ter exceções, eu vejo, né? Claro, de além de estar pagando, também está pagando aquele lixo que é aquele lixo hospitalar mesmo, né? Lá que vamos lá, um pedaço do dedo da pessoa lá, né? Esse lixo que é uma outra empresa especializada. E o lixo do hospital, vamos lá dizer, comum, tipo de casa, que não é, na verdade, não é. Porque se nós colocar ali os negócios na rua ali para a Hackley pegar, muitas pessoas, muitos catadores de papelão, coisa parecida, eles vão ser contaminados até pelo próprio coronavírus, que são, é uma caixa de papelão, mas não é uma caixa de papelão que tu manuseou na tua casa, foi manuseado no hospital. Então, assim, principalmente o Hospital São José, ele teria que ter um carinho maior das autoridades, tá? Tanto da FANCRI, tanto da prefeitura, para, assim, nem que faça uma nova lei, ou sei lá, alguma coisa parecida, uma emenda, que o caminhão poderia entrar dentro do pátio do hospital, pois, assim, é muito mais seguro do que qualquer outra coisa. Isso aí é uma coisa que a gente está discutindo, a gente está prorrogando e a gente vai ver até onde que vai chegar. Então, essas minhas colocações aí, Nicolas. Obrigado, vereador Miguel. Eu quero agradecer a participação do Carlos, do Adriano, do Douglas, da equipe do DCE. A gente está seguindo a parte final, não sei se vocês têm alguma contribuição, senão eu já vou proceder ao encerramento para a gente permanecer nas 4 horas, que é a nossa meta. Só para a gente finalizar. Enquanto era isso, Nicola, agradecer a todos os parlamentares da Câmara de Vereadores e colocar o DCE à disposição
que a gente venha aí a discutir coisas que tragam benefício ao estudante e ao município de Criciúma. Muito obrigado. Obrigado, Douglas. Obrigado, professor Carlos. Obrigado, professor Adriano. Após a reunião, vocês podem encaminhar ainda para as nossas e-mails institucionais, para os nossos contatos, outras sugestões que surgirem nesse decorrer. Lembrando que essa comissão ela tem o prazo até o começo de junho, mas a gente deve estender ela até o começo de setembro, que é o prazo de 180 dias da comissão. Então, o debate ainda vai seguir por um bom tempo e vocês podem nos procurar a qualquer instante para isso. Agradecendo aos vereadores que participaram da comissão no dia de hoje. Na semana que vem, a nossa reunião é com a UABC e as entidades da sociedade civil que prestam serviços assistenciais, como Casa Guido, APAI, dentre outras, e no horário regimental, terça-feira, às 15 horas. Muito obrigado e até às 5 para os vereadores que participaram da sessão. Até mais.